por falar em acontecimentos da cidade de Camaquã, eu recebo neste momento aqui nos estúdios da Rádio Acústica FM, quem está nos acompanhando em vídeo pelo facebook.com/acústica-fm, também pelo canal da Acústica no YouTube, está vendo as imagens do convidado do programa de hoje. Estamos recebendo aqui a visita do vereador Clayton Silva para conversar a respeito de um assunto muito importante que diz respeito à educação. A área da educação, a qual o vereador conhece muito bem, porque é professor, né? Então vive no dia a dia a realidade da educação. E nós temos uma grande polêmica nesse ano de 2022 que diz respeito ao projeto de fechamento de algumas escolas do interior. Eu sei que existem outras denominações para esse projeto que estão sendo utilizadas, mas eu acho que a mais conveniente seria o fechamento de escolas, a união desses alunos das escolas que seriam fechadas em outros educandários. E é para falar um pouco sobre esse assunto, porque nós tivemos uma reviravolta neste caso, tivemos uma decisão judicial em meio a tudo isso, que foi anunciada pelo próprio vereador em suas redes sociais. Ele vai explicar um pouco para a gente sobre essa questão. Boa tarde. Boa tarde, Gil. Uma boa tarde especial aí aos ouvintes e internautas do programa desse final de tarde aí, que é a razão de estarmos aqui, né? Exato. Bom, vamos falar um pouco sobre como é que tá. Hoje você colocou nas suas redes sociais aí uma decisão judicial. Como é que tá essa situação? Porque você conversa com pais de alunos, né? Alguns aí decepcionados com essa situação, outros até mesmo otimistas com o que pode vir a acontecer. Mas boa parte dos professores dizem, não, essa já é uma decisão que foi tomada, não tem o que fazer. Eu já ouvi muitos pais falando sobre isso também. Na sua opinião, realmente é uma decisão tomada, não há o que fazer, ou a luta continua pela permanência dessas escolas? Gil, depende da ótica que a gente analisa, né? Se nós analisarmos pela ótica do Poder Executivo, é uma decisão tomada pelo Poder Executivo. Eles decidiram que vão fechar. E o movimento que vem se fazendo, a própria Secretaria de Educação, é de fechamento a qualquer preço e a qualquer custo. É isso que nós estamos vendo. Mas, ao mesmo tempo, né, nós vemos, sim, uma esperança e os pais estão lutando por isso, as comunidades estão lutando por isso, os grupos das escolas, desses estabelecimentos de ensino, começam a visualizar que é possível. É fácil? Não. Não é fácil. É uma luta muito árdua, muito difícil, mas que a gente vem fazendo esta parceria com as comunidades, vendo que o município vem atropelando, né, o sistema e como deveria ser. Prova disso é esta segunda liminar, né? Nós já tivemos uma primeira liminar, que diferente do que o secretário da Educação vem dizendo, ela já foi suprida, ela não foi suprida. A primeira liminar não foi cassada, tá? Ela segue valendo. Tanto é que o Executivo se manifestou nessa primeira liminar. O corpo jurídico que representa as 9 entidades que entraram contra o prefeito e o secretário, o corpo jurídico agora recebeu o prazo para se manifestar, então, em cima da manifestação do município, tá? Então, isso é sinal de que está valendo. E, em cima disso, agora surge uma nova liminar, de uma ação popular. Então, vejam bem, hoje corre então uma segunda ação, que é uma ação popular que foi assinada por uma das mães da Escola Vicente Garcia, que é a Camila Mansky dos Santos, que é quem vem coordenando ali, fazendo frente, né, nesse embate pela comunidade, coordenando o grupo da comunidade do 4º Distrito. Mas veja bem, ela entrou então representando as 3 comunidades de todas as escolas. Então, esta ação popular, e que é o mesmo corpo jurídico, tá? E inclusive que atende o sindicato, que é o escritório de advocacia MMG, e ali representado principalmente entre os sócios, mas pelo Dr. Diego, o qual ainda tive a oportunidade de conversar hoje à tarde, pessoalmente, lá no gabinete. Então, nós estamos ali muito confiantes, muito esperançosos, né? E aqui vem, né, algumas pessoas vieram e perguntaram, professor, o senhor criticou o Conselho Municipal de Educação de Camaquã. Eu digo sim, e muito me dói fazer uma crítica ao Conselho Municipal de Educação. Mas no momento que eu entendo que o Conselho não cumpriu com o seu papel. Prova disso está aqui, essa decisão judicial, que o Conselho não cumpriu com o seu papel. E quando eu critico o Conselho, eu não estou criticando as pessoas do Conselho, mas o Conselho como um todo,
que fugiu da sua responsabilidade. E a verdade precisa ser dita, nós precisamos ser transparentes. O Conselho precisa ter mais coerência nas suas decisões. Não adianta acelerar, não adianta atender apenas às necessidades do Executivo. O Conselho Municipal de Educação está ali para representar as comunidades escolares. Esta é a função do Conselho. E ele precisa cumprir com isso. Nós esperamos que, a partir de agora, o Conselho pare um pouco, que o Conselho reveja o seu papel, que o Conselho reavalie, que o Conselho realmente ouça as comunidades, que realmente analise o que tem que analisar e o que a lei diz que eles têm que analisar, inclusive olhando o próprio estatuto do Conselho, a própria lei que cria o Conselho. Que é com base em tudo isso que surgiu esse despacho dessa liminar em uma ação popular. Aí que a gente vem, sim, assessorando, apoiando as comunidades. Tanto como professor, como vereador, como presidente da Comissão de Educação, como profissional de dentro de uma das escolas que está por fechar, vivendo o dia a dia dos alunos e do corpo docente, sentindo a dor deles. E, além disso, também como morador da localidade do 4º Distrito. Eu moro na frente da escola Vicente Garcia. Dói tu abrir a porta de manhã para sair de casa, olhar para aquele prédio e saber que ele pode estar sendo fechado. Dói os alunos dentro da sala de aula chegar e dizer para a gente que uma psicóloga foi atendê-los e que disse que aquilo é só um prédio. Eles ficaram mais traumatizados ainda. Essa psicóloga, ela foi a pedido da Secretaria de Educação conversar com os alunos para tentar mostrar para eles algum argumento para saírem da escola? Exato, foi a pedido da Secretaria Municipal da Educação. E ela disse que ali se tratava apenas de um prédio. Segundo os alunos me passaram isso, que aquilo era só um prédio. Isso é coisa da vida. A gente passa por diversas escolas na vida. Acho que tem maneiras melhores da gente lidar com essas crianças. Bom, como é que você acompanhou os argumentos apresentados pela Prefeitura de Camaquã para o fechamento dessas escolas? Um dos argumentos que foi apresentado aqui na emissora durante a entrevista foi de que esse fechamento dessas escolas, né, esse agrupamento de alunos em outras comunidades escolares, serviria para a economia dos cofres públicos, né, para a economia dos recursos que são disponibilizados para a área da educação. Tu concorda com esta questão? Tu concorda com os argumentos apresentados com a Prefeitura para esse assunto? Não, eu discordo totalmente. Primeiro porque o projeto do município ele é raso, e muito raso. Eu já esperava que ele fosse raso, mas nunca imaginei que fosse tão raso. E como se o projeto é raso e o parecer que diz que estava em dia do próprio Conselho também é tão raso quanto. Mas eu discordo, até porque os números não fecham, os números para mim estão distorcidos. Eles colocam todas as despesas, mas não colocam todas as entradas financeiras, tá? Então faltam números, faltam valores ali, tá? Não estão sendo sinceros. E também eu tenho que considerar não só o que vem de repasse do governo federal, mas eu tenho que considerar também a parte que o município tem que colocar dentro dos 25% da educação. Ou o município está querendo que estas 3 escolas sejam sustentadas apenas com recursos que vem do governo federal? Não. Eu tenho que pegar na proporcionalidade. E, segundo ponto, educação, eu não posso tratar só como despesa. Eu tenho que tratar a educação como um investimento naquela comunidade. As comunidades produtoras, comunidades que têm pedido 3 coisas. 3 coisas só. Eles pedem a educação dos seus filhos. Eles pedem uma estrada de qualidade para poder trafegar, receber os insumos e despachar, né, o seu produto que é produzido, e que tenham um atendimento de saúde de qualidade. Eles não pedem mais nada. O resto eles se viram, eles fazem, eles trabalham. São comunidades que dedicam no seu dia a dia dias para ir trabalhar, se doar para a escola, de dar mão de obra para a escola, de fazer festa, de contribuir financeiramente. Então eles ajudam a manter essas escolas. Bom, eu tenho certeza que os ouvintes devem estar se perguntando, tá? Mas a que pé está essa discussão? Em que ponto nós estamos paralisados neste momento com essas 2 liminares que você falou que já foram obtidas por esse movimento que é contrário ao fechamento das escolas? Por quê?
A informação que nos chegou um tempo atrás é que, havendo a liberação por parte do Conselho, teríamos então a elaboração de um projeto que seria apresentado na Câmara, passaria por algumas comissões e depois iria a plenário. Esse é o rito realmente ou não? Não precisa da aprovação da Câmara, tá? Não precisa, é uma decisão do Poder Executivo. Exatamente, é do Poder Executivo. Não passa essa decisão pela Câmara, assim como para abrir uma escola é ato administrativo, para fechar também é um ato administrativo. Mas precisa, sim, da análise e o consenso e a aprovação do Conselho Municipal de Educação, que é deliberativo. E é isso que o juiz está dizendo. O Conselho não é só consultivo, ele é deliberativo. Ele tem que dizer, ele tem que se posicionar. E não houve esse posicionamento ainda? Não houve. A reunião do Conselho, eu assisti ela, tá? Eu tive presente, acompanhei toda ela, tenho cópia do parecer, posso estar te enviando depois. O Conselho, ali, no meu entender, ele lavou as mãos. Ele disse, não cabe a nós a decisão é da Prefeitura. Então, se a Prefeitura quiser fechar, que feche. No teu entendimento, o Conselho se absteve de dar a sua opinião? Exatamente, o Conselho se absteve. Então, o que foi discutido, então? E foi isso que nós questionamos. O Conselho se absteve. Porque eu digo o seguinte... É isso que a liminar diz. Vamos trazer para uma linguagem bem popular para o nosso ouvinte poder entender, né? O que a gente pensa? Não, vamos levar... A Prefeitura levou para o Conselho vai dizer se aprova ou não. Ou seja, diz sim, aprovo, ou diz não aprovo. E aí o Poder Executivo toma a decisão, daqui a pouco, mesmo que seja contrária à decisão do Conselho, mas o Conselho precisa dizer sim ou não. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Mas se o Conselho disser que não, a Prefeitura não pode fechar. Tá? O Conselho é deliberativo. O Conselho... Tanto é que o Conselho autoriza a abertura de uma escola, seja ela pública ou privada do município de Camaquã. É o mesmo que acontece, por exemplo, com o Conselho de Saúde. Se o Conselho de Saúde não aprova as contas, por exemplo, né, sobre determinada demanda relacionada à área da saúde, a Prefeitura não pode dar prosseguimento quando não há aprovação e até mesmo recursos, muitas vezes, acabam não sendo utilizados, né, analisando dos dois lados, né, acabam não sendo utilizados caso não haja aprovação, caso o Conselho encontre alguma irregularidade ou alguma coisa que precisa ser ajustada. É a mesma história. Exatamente. Então, isso é a importância, né? E a importância de quem tem participado de tudo isso, né? Que são representações das comunidades. Nós tivemos... isso não foi feito assim do nada, tá? Nós tivemos uma reunião dentro no salão do sindicato dos servidores públicos municipais de Camaquã, onde nós tivemos a presença de representantes de mães, tanto da Escola Vicente Garcia, como da Escola Rui Barbosa, como da Escola Silvio Luiz, esse com os advogados com o doutor Diego, a presença da professora Carla Simone, que é presidente do sindicato, e nos recebeu para essa reunião. Eu tive ali presente também, onde se definiu os últimos detalhes desta ação aqui, junto com a Camila e essas outras mães, né? Então, assim, também aproveitar esta oportunidade para agradecer ali a diretoria do sindicato, né, do Simuca, na pessoa da professora Carla Simone também, que tem sido uma grande parceira nesta luta, né? E que não pôde estar presente nesse momento porque está com um pai em Porto Alegre que sofreu um AVC, então também ali dedicar esse carinho para ela. Bom, deixa eu te perguntar, as perguntas que eu estou fazendo são relacionadas àquilo que a gente imagina que os ouvintes devem estar se perguntando neste momento, claro, né? Inclusive aqui o nosso espaço está aberto para que os ouvintes possam se manifestar. Nosso WhatsApp é o 51986369700. Vereador, como está o posicionamento dos seus colegas do Poder Legislativo camaquense, os demais vereadores? O que eles estão fazendo ou para daqui a pouco... ter um posicionamento como o seu, contrário ao fechamento ou favorável ao Poder Executivo? Como está o comportamento dos vereadores Camaquã, dos seus colegas em meio a tudo isso? Você está sozinho nessa luta pelo não fechamento das escolas? Como é que está isso? Como é que você enxerga? Não, eu não posso em momento algum dizer que estou sozinho. Nós fizemos um requerimento com apoio do plenário, foi aprovado por unanimidade, né? Mas isso não transmite a realidade muitas vezes, né? Porque alguns que votaram favorável diante do movimento que se fez e da presença das comunidades ali, nunca se manifestaram de maneira contrária. Alguns até em sessões posteriores
meio que se colocaram a favor da posição do executivo, inclusive. Tá, deixa eu te Mas fazer eu uma posso citar pergunta. nomes de vereadores que se posicionaram contrário. Antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Ou seja, foi feito esse documento, com apoio Sim. ao plenário, aprovado por unanimidade esse documento. Exato. Significa que todos os vereadores são contrários ao fechamento. Sim, Mas teoricamente na hora sim. de se manifestar na tribuna, o posicionamento de alguns foi diferente. Durante a sessão, os vereadores da base do governo não se manifestaram, tá? Optaram por se calar. E depois teve aí alguns vereadores ainda disseram que o executivo estava fazendo uma análise e que tinha que ser respeitada e tal. Então já não vem com a mesma... Mas como posicionamento oficial, fica o voto que foi dado. Nós enviamos isso, inclusive, para o judiciário, né? Essa é a posição da Câmara. Então, de acordo com esse documento, todos os vereadores são contrários ao fechamento. Todos são. Tá? Agora, quem defendeu e se manifesta como contrariedade são 6 vereadores. Tá? Tem 6 vereadores que estão se manifestando, que se manifestam contrário. Os demais não se manifestam. Votaram, mas não se manifestam. Não sei se por opção ou se não podem, né? Então, aí cada um tem que responder por si. Mas eu faço aqui, diante da tua pergunta, a questão de citar o nome dos 6 vereadores. Tá? Então, além de mim, né, e que venho puxando como presidente da Comissão de Educação, mas nós temos ali o vereador Vitor Azambuja, do Progressistas, temos o vereador Ronaldinho Renocar, também do Progressistas, o vereador Mano Martins, né, que é do União Brasil, temos ali o vereador Waterson Bonos, que é do Republicanos, e a vereadora Marivone Ramos, do Partido dos Trabalhadores. Esses 6 vereadores vêm se manifestado contrário, né, permanentemente. Então, esses 6, assim, eu posso dizer que têm se manifestado. Mas... Se algum outro quiser se manifestar, nós vamos divulgar também, não tem problema nenhum. Não, Todos votaram. Eu te faço essa pergunta porque, analisando, claro que friamente, tá? Não peguei uma análise completa de todos os vereadores, mas analisando meio que por cima, desses vereadores que você não citou, tem alguns deles que buscaram votos do interior dessas comunidades. Sim, com certeza. Ou seja, se eles buscaram, né, fizeram uma campanha política em meio àquelas comunidades, eles deveriam dar o seu posicionamento. Olha, eu sou a favor do fechamento da escola, eu acredito que isso vai ser melhor, ou eu sou contrário ao fechamento, enfim, pelo menos se posicionar. Isso eu acho que é um dever de todo profissional. Se eu não me engano, e me corrija aqui, acho que a própria Rádio Acústica tentou ligar, entrar em contato com cada um dos vereadores para ouvir o posicionamento. Nem todos quiseram responder. E não quiseram responder, né? Nem todos. É bem isso mesmo. Eu sei que não conseguiram a manifestação de todos os vereadores. Bom, e o que você e os demais membros das comunidades escolares afetadas por essa questão pretendem fazer agora? Bom, agora nós vamos monitorar, entendemos que tem que ser respeitado, é uma decisão judicial, ela tem que ser respeitada, e o que ela diz é que a partir desse momento, de novo, o Executivo não pode tomar ação nenhuma de fechamento das escolas. Antes que o Conselho determine que o Conselho tem que reavaliar tudo de novo. Desculpa. O Conselho precisa fazer todo o processo de novo. Do zero. Exato, esse processo do Conselho não valeu. Tá? Então ele vai ter que fazer um novo parecer. Claro que essa notificação tem que chegar de maneira oficial ainda para o município, que vai ser informado pelo próprio judiciário, para a partir daí chegar no Conselho Municipal de Educação, para aí eles verem dentro de tempo hábil, dentro do prazo que eles têm, dentro das dificuldades que eles tiverem agora para reunir todo mundo, e tem que refazer o processo. Porque o processo pulou etapas. Tá? O processo não foi respeitado o rito. Então são questões aqui, nós não estamos nem discutindo o mérito, tá? Nós estamos discutindo a questão legal do rito que não foi feito da maneira correta. Se pulou etapas. E nós vimos dizendo, estão queimando etapas. Está errado o que estão fazendo. Não foi respeitado a opinião das comunidades que quiseram ser ouvidas. E não foram ouvidas. Essa é a questão. As comunidades têm que ser ouvidas. E como ficam os pais destes alunos do interior e como ficam os próprios alunos? Por quê? Nós estamos no finalzinho do ano, como é que ficou a questão de matrículas, rematrículas? Porque em meio a tudo isso nós temos um cenário de incerteza. Ou seja,
digamos que eu seja pai de um aluno, né, de uma das escolas que seriam afetadas com o fechamento do fim das suas atividades. E agora, o meu filho, eu espero para fazer a rematrícula, já aconteceu esse prazo, como é que vai ficar essa situação toda? Na verdade, praticamente uma grande maioria, 95% dos pais das 3 escolas não foram fazer as rematrículas, tá? Porque entendiam e sabiam que podia ter uma nova liminar, que nós estávamos trabalhando nesse processo, não fizeram a rematrícula. Até mesmo porque a rematrícula não estão descumprindo nenhuma lei, o ano letivo é só em fevereiro do ano que vem, então eles não vão ter faltas, eles estão devidamente matriculados. Sim. Tá? O município, o que não deveria ter feito era ter tentado fazer matrícula com transferência. Porque o município estava tentando fazer a rematrícula com a transferência imediata para outra escola. E por isso os pais não quiseram assinar. Tá? E, mais do que isso, o município determinou que as escolas não aceitassem novas matrículas, tá? O que está errado. E que a partir de agora as escolas têm que sim aceitar as novas matrículas. Tem lista de espera para matricular. O Vicente Garcia, por exemplo, na pré-escola, tem 16 alunos querendo se matricular para a pré-escola e não puderam fazer a matrícula desses alunos. Por ordem, por determinação da Secretaria de Educação. E que agora eles não vão poder negar, eles vão ter que fazer a rematrícula. E depois, se eles conseguirem ganhar na justiça, conseguirem fechar a escola, aí eles façam a transferência de outra maneira. Mas não da maneira que está tentando se fazer a goela abaixo. Então os pais podem ficar muito tranquilos com as rematrículas, eles têm tempo para fazer, pode fazer lá no primeiro dia do ano letivo, matrículas novas também, porque o ano letivo vai iniciar 28, 20, ali na última semana de fevereiro. Então é a partir dali que começa ele ter a obrigação de estar com o filho dentro da escola. Então, é isso que diz a legislação. Então está muito tranquilo com os pais, eles não precisam se preocupar com isso. O que essas liminares colocam como prazo, né? Você explicou pra gente agora que essa liminar faz com que o conselho reavalie tudo isso. E ele dá prazo para que haja essa reavaliação? Não dá prazo. Bom, mas então, daqui a pouco, se o conselho não der o seu parecer... A escola continua funcionando. Enquanto não der. Pode ser lá por abril, maio do ano que vem. Enquanto não vier, as escolas funcionam normalmente. Funcionam normalmente. Tá, o que nós temos é isso. A escola segue funcionando normalmente. Enquanto não tiver nada, não tiver esse parecer, enquanto o judiciário não disser ou não cair a liminar, não pode nem seguir com o processo de fechamento. O município de Camaquã tem que parar imediatamente com todo o processo. Tá? E segue, é vida normal que segue. É essa a determinação do juiz. Qualquer ação diferente disso do Poder Executivo de Camaquã, ele estará descumprindo uma ordem judicial. E aí terá uma outra ação, né? Que aí nós vamos entrar com uma ação de descumprimento. Uhum. E aí sob pena, sob outras penas, né? Sim. Mas agora nós vamos monitorar porque o município tem que respeitar. Tá certo, vereador Clayton Silva, obrigado aí pela sua visita, vindo aqui conversar com os ouvintes da Acústica FM. Eu acho que a tua participação ela é muito válida no momento em que nós começamos a receber mensagens de ouvintes hoje. Olha, só um pouquinho, estão colocando nas redes sociais que tem liminar. E agora, o que vai acontecer com as escolas? Então, a gente entrou em contato com o vereador para que ele viesse trazer a sua versão sobre os fatos, trazer para os nossos ouvintes, né, essas decisões judiciais, o que elas colocam na prática. E da mesma maneira, o espaço aqui da Acústica FM fica aberto também para o Poder Executivo. Aliás, seria muito bom que o Poder Executivo pudesse vir aqui novamente, o secretário municipal aí da Educação, a própria Prefeitura, para se manifestar sobre isso. Se tiver algum contraponto para fazer sobre tudo que o vereador colocou, o espaço fica aberto. E a gente falou sobre os demais vereadores, né, que ainda não se manifestaram sobre o seu posicionamento contrário ou a favor. Por mais que a gente já tenha entrado em contato e solicitado a versão desses vereadores, o espaço segue aberto aqui na Rádio Acústica FM, uma emissora completamente democrática, as opiniões todas elas são respeitadas aqui na Acústica. Segue aí aberto o espaço para que esses vereadores possam também dar o seu contraponto, dar a sua colaboração nesse processo. Eu acho que o que a gente mais precisa nesse momento é de diálogo. Quanto Exato. mais nós conversávamos, quem sabe tem um meio termo em meio a tudo isso que pode ser adotado, ou daqui a pouco alguma sugestão para amenizar esse clima, né, todo que se criou, né, dentro da cidade, porque a gente quer educação de qualidade para os alunos, né? Acho Perfeito. que esse é o objetivo de todos os professores dessas escolas, é o objetivo dos pais, é o que os alunos esperam, porque isso é só a primeira etapa da vida escolar deles, né? Da vida estudantil. Começa a partir da educação fundamental e vai aí por diante. A gente quer ver, inclusive, os alunos do interior também formados em grandes faculdades e tudo mais. Então, é um momento de diálogo, é um momento de conversação para que daqui a pouco se chegue a um meio termo a tudo isso.
Exatamente, eu concordo plenamente com a tua fala. Nós estamos sim abertos ao diálogo, agora ao diálogo real, verdadeiro. Né? Precisava sim se ter esse diálogo com as comunidades, lá nas comunidades locais também. Foi feita alguma reunião lá nessas comunidades? Não foi feito. Tá, mas e os pais não tiveram nenhuma reunião com representantes da prefeitura? Não. Os pais de nenhuma das escolas? Não. Tá? Foi chamados representantes do CPM dentro da Secretaria da Educação para informar da decisão, nem para ouvir. E depois foi chamado uma reunião com os pais do Núcleo 1, que é João Beckel, Silvio Luiz e Rui Barbosa, na escola João Beckel para dar as orientações de como seriam as transferências. Mas não foi feito. E outra na escola Otto Laufer para pais do Otto e do Vicente para dar as orientações sobre a transferência. E que os pais, então, aí não foram. Isso não é isso que nós queremos. Eles queriam ser ouvidos e ter um diálogo dentro da sua comunidade escolar. Tá? E eu concordo com eles. Acho que o município deveria ter ido lá na escola Vicente Garcia conversar com os pais da escola Vicente Garcia. E lá na escola Rui Barbosa conversar com os pais da escola Rui Barbosa. E lá na escola Silvio Luiz conversar com os pais da escola Silvio Luiz. Aí seria um diálogo real, verdadeiro, profundo. E apresentar a sua proposta, ouvir, daqui a pouco construir um meio termo, como foi dito aqui, mas para isso a gente precisa ter um diálogo real. Mas o que a gente tem visto é que o secretário tomou a decisão e que a prefeitura quer é acachapado, é isso e ponto final. E aí, se é assim, então a gente está lutando com as armas que tem, né? Nós vamos para o judiciário, nós vamos esperar que o judiciário se manifeste e diga, tem que se cumprir também o rito, a legislação. Não pode atropelar tudo, não é atropelando que a gente faz as coisas. E esse é o nosso papel, esse é o meu papel como vereador, como professor, como representante da comunidade. É para representar a comunidade e não para defender a prefeitura. Muito bem, hoje nós estivemos aqui conversando com o vereador Clayton Silva, vereador aqui da cidade de Camaquã, ele que está aí atento a essas mobilizações que acontecem aqui na cidade de Camaquã. Há um objetivo da Prefeitura de Camaquã para que haja o fechamento de algumas escolas do interior e que esses alunos dessas escolas seriam reacomodados em outros educandários. Porém, existem algumas questões que o vereador citou no programa de hoje, falando sobre o rito que deve ocorrer para tudo isso, sobre uma manifestação com opinião por parte do Conselho Municipal de Educação. Até mesmo o Conselho de Educação também pode vir aqui na emissora para se pronunciar, falar sobre isso. A gente pode agendar aí uma entrevista assim que houver essa disponibilidade por algum representante do Conselho Municipal de Educação para expressar o porquê que não foi dada uma opinião, ou sim ou não, referente a esse projeto, quais são os trâmites que o Conselho pretende fazer, se vai se reunir nos próximos dias para discutir sobre isso, para debater novamente essa questão, se vai realmente fazer essa reanálise. Então são questões aí que os ouvintes querem saber, as comunidades precisam saber e a Acústica sempre se colocando à disposição para esse diálogo. Vereador, obrigado pela visita. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição para esclarecimentos aí à nossa comunidade. Esse é o nosso papel fundamental. Grande abraço para ti, para a equipe da rádio e em especial para os ouvintes e internautas. Muito bem, nós estivemos conversando com o vereador Clayton Silva.